Como preparar um esboço para a primeira pregação? Neste vídeo de hoje estaremos passando dicas de como preparar este esboço para exercer este ministério que é maravilhoso, que é o ministério da divulgação, da explanação da palavra de Deus. Sou o pastor Reginaldo Pessoa. Desde já convido você a se inscrever no canal, a compartilhar este vídeo para que mais pessoas que têm interesse venham a ter conhecimento e tenham como desenvolver este excelente ministério. E sem mais demora, vamos para o vídeo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. Ponto de partida. O ponto de partida é o início para todo o sermão e para toda a preparação do roteiro. Para que o roteiro? Para que é necessário realmente existir o esboço da pregação? Sim, a pregação ela é uma caminhada e a primeira vez geralmente dá muito nervosismo. Então você tendo um esboço, mesmo que você fique nervoso, que você tenha dificuldade, mas você está com um roteiro. E até para aqueles que já são experientes, o roteiro também é necessário para que voltemos e tenhamos uma caminhada escalonada. Todo sermão ele tem o princípio, o meio e o fim. É o que estaremos vendo durante este vídeo. Ponto de partida. Primeiro, não é necessário nem dizer que é necessário oração para se buscar de Deus uma mensagem. O primeiro ponto do sermão é esse: é necessário buscar de Deus uma mensagem, ou seja, um texto bíblico que vai nos revelar e o pregador vai transmitir aos seus ouvintes a revelação de Deus através da inspiração. E para essa inspiração ser usada, ser uma ferramenta do Espírito Santo, é necessário a oração. Primeiro, buscar de Deus uma mensagem e depois, buscando de Deus esta mensagem, executar a leitura bíblica de uma maneira meditativa. Medite nesse texto que você foi revelado, você foi tocado por Deus para meditar nesse texto. Execute uma leitura meditativa desse texto. Executando essa leitura meditativa, procure o assunto central deste texto. É o que você vai procurar depois dessa leitura meditativa. Qual que é o assunto que esse texto está relatando? Qual que é o assunto desses textos? O assunto central deste texto. E com o assunto central do texto já estabelecido, você faça uma leitura interpretativa do texto, uma leitura hermenêutica, os verbos, o tempo que foi escrito esse texto, alguns pormenores que você deve, agora alguns detalhes desse texto. Quem disse esse texto? Quando disse esse texto? Como disse esse texto? Qual o verbo do presente? Qual o verbo do passado? Quantos personagens tem nesse texto? É uma leitura, enfim, interpretativa desse texto. Ainda no início, nesse ponto de partida, depois de fazer essa leitura interpretativa, você vai sobre o quê? Sobre o que esse texto está falando? Do que trata o assunto central do texto. Você descobriu o assunto central do texto. Agora, esse assunto central é sobre o quê? O que trata este assunto? Então, você deve estabelecer os seguintes aspectos do texto. Estabeleça os seguintes aspectos do texto depois dessa leitura meditativa, depois da leitura interpretativa. Quem escreveu o texto e quando o escreveu? Quem é o personagem que o texto está relatando? Quem escreveu?
quando escreveu, qual foi o tempo, qual foi a era, qual foi a parte da história que esse texto foi escrito. A quem é dirigido o texto? Segundo aspecto. Primeiro aspecto, quem escreveu o texto e quando escreveu o texto. Segundo aspecto, a quem é dirigido o texto. A quem é dirigido esse texto em questão que você está meditando, que você está fazendo essa interpretação. Por que esse texto foi escrito? E por que esse personagem escreveu esse texto? A quem ele dirigiu e por quê? Tudo isso são aspectos que você deve agora preparar para que daí você tenha base para o seu sermão. De posse de tudo isso, desse assunto central desse texto, você extrair agora o tema do sermão. O tema do sermão, ele é o assunto central do texto. Por exemplo, o livro de Jonas. O assunto central do texto do livro de Jonas, não é necessário fazer uma pregação do livro inteiro. Estou aqui apenas dando um exemplo, porque o livro de Jonas, ele retrata apenas uma passagem, uma história especial. Então, o assunto central do texto do livro de Jonas é a missão de Jonas. É um exemplo. Você pode colocar outro, a missão que Jonas recebeu, a missão que Jonas não executou, a missão que Jonas fugiu, e aí, sucessivamente, a rebeldia dos ninivitas, os ninivitas eram assim, o jejum dos ninivitas, enfim, uma infinidade. O assunto central do texto vai ser uma ampla gama para ser extraído vários sermões. Vários temas de sermão. Extraído o assunto central do texto, que é o tema do sermão que você extraiu, geralmente os pregadores, aqueles pregadores que têm mais base e mais uma carga, uma bagagem, vamos dizer, mais extensa, eles dividem o sermão em tema e título. Título. Você é convidado para pregar numa festa. A festa tem um tema. Não é obrigatório você fazer um sermão com o mesmo tema daquela festa. Sim, você deve, por uma questão de ética, citar o tema, estar naquele texto, naquela história, daquele tema, daquela festa. Porém, o título do teu sermão não é obrigatório que ele seja o mesmo título do tema. Ou seja, ele pode ser um título diferente. Vamos agora meditar assim. O assunto central do livro de Jonas é a missão de Jonas. Foi o exemplo aqui citado. E o título do sermão, que é o assunto central do sermão. Veja bem, o assunto central do texto é o tema. É o tema do assunto, que é o tema do sermão. Agora, o título do sermão é o assunto central do sermão. É o assunto central do sermão que você vai proferir, que você vai proclamar a palavra de Deus. O exemplo, assunto central do sermão do livro de Jonas, a fuga ou a desobediência de Jonas. A fuga de Jonas, a tentativa da fuga de Jonas, enfim, Jonas foi para uma outra cidade. Tudo isso você pode colocar. Eu coloquei aqui apenas como exemplo, volto a repetir, a fuga, entre parênteses, desobediência de Jonas. Então você agora vai extrair um texto-chave. Você já pensou aquele pregador que vai pregar e ele lê um livro inteiro? Se você vai pregar, por exemplo, um texto do Salmo 119, você vai ler o Salmo 119 inteiro? Não. Você vai pegar um texto-chave. Um texto-chave. Por exemplo, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pronto, você vai e pega esse texto-chave. Não precisa muitas das vezes ser nem o versículo inteiro.
pode ser apenas uma parte desse versículo. E você, nesse texto-chave, procure destacar apenas um versículo, 2 ou no máximo 3, para não ficar muito cansativo. Esse texto não ficar muito extenso. Lógico que o pregador, ele tem por obrigação dele refletir e ele proclamar esse texto, a história desse texto todo. Porém, para a leitura, para o texto-chave, um texto selecionado, apenas uma parte deste texto. Dito isto, o texto-chave, você seleciona apenas 1, 2 ou no máximo 3 versículos para não ficar muito cansativo. Aí você agora vai começar a desenvolver o seu sermão. O desenvolvimento do sermão, ele se aplica da seguinte escala: leitura do texto. Segundo, explicação deste texto e aplicação desse texto. Por exemplo, a norma dos pregadores, eles ficarem naquele texto que eles leem. Eles explanar aquela história, lógico, eles podem fazer ilustração, podem citar em outras partes da Bíblia, mas situado na leitura executada, na explicação do texto lido. E a aplicação do texto será a aplicação do texto também lido, o assunto. Porque o sermão, ele é dividido, ele é proclamado da seguinte maneira: ele é necessário, ele é formado. Ele é formado dessas três estruturas: leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. É o desenvolvimento do sermão. Ainda no desenvolvimento do sermão, o sermão ele tem início, meio e fim. Ele se divide em introdução. A introdução é a apresentação do sermão, onde você vai apresentar o teu sermão, onde você vai fazer um ponto de ligação de tudo aquilo que foi realizado no culto até aquele instante, e dali para frente você vai introduzir o teu sermão. Você vai entrar explicando sobre o que você vai pregar, sobre o que você vai relatar. É a introdução, é a apresentação do sermão. Os tópicos é o assunto central do sermão. O assunto central, o meio do sermão, ele é dividido em tópicos. O assunto central do sermão, ele é dividido em tópicos, ou seja, em partes. Procure dividir os tópicos do seu sermão em no máximo 3. Em média, usado é 3, devido ao tempo que se é fornecido. Um pregador ele não deve ser muito cansativo, ele deve desenvolver o seu sermão de uma maneira que o público entenda e não venha ficar cansado com aquele sermão, porque senão esse sermão não fará efeito. Então, os tópicos: primeiro, introdução; segundo, tópicos; e terceiro, a conclusão. A conclusão é a finalização, é a chamada para a ação do sermão. É o momento que você vai aplicar o seu sermão e você vai chamar para uma ação que vai dar uma resposta para o seu sermão. É isso que os pregadores usam. Eles, no momento da conclusão, eles concluem, e no final eles fazem sempre um desafio, um apelo para que uma ação venha responder aquele sermão que foi pregado. Então, o sermão, os tópicos é a parte central do teu sermão. A conclusão é a parte final deste sermão. Aí na tela vai aparecer exemplos de um sermão, de um esboço. Geralmente o tema, a missão de Jesus, mais ou menos isso aí. Isso é apenas para que você tenha uma base de um roteiro, para que, se caso der algum branco na hora, ou algum problema, algum improviso, você tem
né, alguma coisa acontecer, não vai te tirar do caminho que você deve caminhar. Você tem um roteiro ali para que você venha. O erro de muitas pessoas que estão iniciando é não efetuarem um esboço, ou seja, eles não têm um roteiro certo. Aí não é necessário nem dizer que não se tornará uma pregação eficaz. Título: A Fuga de Jonas é um exemplo. O texto é o texto escolhido. A introdução, que é a apresentação do sermão. Os tópicos, que primeiro tópico, por exemplo, o Senhor confia uma missão a Jonas. É a primeira parte desta parte central que eu dividi no exemplo de 3 tópicos. O segundo tópico, a fuga e arrependimento de Jonas. A hora que ele vai para outra cidade, mas Deus opera ali, enviando o peixe, e lá ele clama ao Senhor, o Senhor ouve e envia ele novamente naquela direção da cidade de Nínive, e aí por diante ele vai, prega até ali na cidade de Nínive, e a sua pregação chega aos ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os habitantes ali, e é proclamado um jejum, é proclamado uma situação, uma resposta. Ou seja, uma resposta ao sermão de Jonas foi realizada ali na cidade de Nínive. Segundo tópico, terceiro tópico, a pregação de Jonas, o arrependimento dos ninivitas, que foram a resposta ao sermão de Jonas, e a conclusão, que o Senhor teve misericórdia de Nínive e não destruiu a cidade, e também operou o milagre no personagem central dessa história, que é o profeta Jonas. Isso provando que o Senhor tem misericórdia de todos aqueles que se arrependem. Estes foram alguns exemplos de um esboço de um sermão. Estas foram algumas dicas básicas que passamos durante este vídeo. Espero que este conteúdo tenha ajudado. Desde já agradeço a sua companhia. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu gostei se você gostou deste conteúdo. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe.